Boa noite, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Só um pouquinho que está sem áudio. Boa noite, pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, tá? Contando com a vossa presença numa plena terça-feira, às 20 horas, tá? Às vezes você tem alguns afazeres e deixaram isso para outro instante, então aqui hoje. E eu sei também que o que eu tenho que comentar com vocês vai ser muito importante para o tipo de vida que eu quero que vocês levem, tá? Eu sempre cuidei da saúde das pessoas e hoje eu quero aqui trazer um conhecimento que eu venho adquirindo durante esses tempos e quero contar algumas coisas que vai mudar certamente a maneira da gente viver nesse planeta, tá? Então, vamos começar com a nossa aula, então, tão prometida, né? Então, eu quero falar hoje alguma coisa sobre medicina quântica. Eu sou médico, já tenho mais de 40 anos de experiências como na área médica, mas hoje eu me transformei num médico quântico e vocês vão entender um pouquinho. E eu quero, para isso, contar um pouco da minha história. Então, eu fui uma criança que nasci na zona rural, aqui de perto da região de Pacaembu, né? E da minha insatisfação naquele tipo de vida que levava com meus pais, naquela época fez com que eu trouxesse essa trajetória de vida que eu quero contar para vocês, tá? Na época, a minha mãe morava então no sítio, na zona rural, engravidou. Ela nunca fez pré-natal, tá? Ela nunca fez assistência médica, ela nunca fez um tipo de exame. O meu parto foi a domicílio, feito por parteira, também chamado de curiosa, porque na realidade ela não tinha grande conhecimento, tá? Então, só isso aí para você ver que já é uma iluminação, porque se Deus concedeu que eu nascesse numa circunstância daquela, saudável, tudo, é porque Ele tinha um propósito para mim. E o que eu quero hoje para vocês é mostrar para vocês qual que é esse meu propósito. Então, tive uma família humilde, na zona rural, tá? Eu sou o segundo filho do casal e os dois primeiros foram homens, os dois foram meninas, tá? E aí vocês estão vendo a minha família que foi constituída, né? Aí estamos eu, minhas irmãs, né? Meu irmão, né? E depois eu me casei com a Kátia, tá? Onde eu tive 2 filhos, e desses filhos hoje, graças a Deus, tenho 2 netas, que eu costumo dizer que são as bênçãos nas nossas vidas, tá? E que estão aí para todo mundo ver, tá? Então, vocês sabem que naquela época, só o fato de não ter assistência, morar numa cidade, quer dizer, Deus tinha um propósito para mim, e é isso que eu quero trazer para vocês, né? E na época, eu não conformava aquele tipo de vida que a gente levava. Então, eu inconformado, cheguei no meu pai e falei que eu queria um tipo de vida diferente. E aí meu pai falou, não, tá, para você fazer alguma coisa diferente, você precisa estudar. A partir dessa data, eu pegava no pé dele todo dia que eu queria estudar. De tanto eu incomodá-lo, ele chegou um dia e falou, ó, seu tio dá aula de catecismo, você vai então para a igreja católica com o seu tio aprender a rezar. E assim fui. Lá, aprendi a rezar, tinha 5 anos na época, e meu tio falou, ó, você tem que aprender a falar com Deus e fazer os pedidos para Deus, que Ele vai te oferecer tudo aquilo que você pede, desde que você tenha que ter fé e tal. Então, desde aquela época começou a intenção da fé. Então, todo dia, quando eu ia dormir, eu rezava e falava com Deus, que eu queria uma vida diferente, entendeu? Que eu não queria aquele tipo de vida dos meus pais, então que Ele me mostrasse alguma coisa. Aí chegou um dia que minha mãe sempre foi doente desde que ela nasceu, então ela todo dia tomava algum remédio. E teve um desses dias que o meu irmão, como era mais velho, 3 anos do que eu, ele estava indo para a escola e eu e minha mãe, ela passando muito mal. E ela me pediu que eu fosse numa roça chamar o meu pai, que ela estava muito mal, ela precisava do auxílio dele. E aí foi o que eu fiz. Fui lá, chamei meu pai e falei, ó, preciso ir lá porque a mãe está passando muito mal, ela pediu que o senhor fosse para casa. Chegamos em casa, minha mãe realmente estava mal. Na época meu pai tinha um jipinho,
pegou, preparou minha mãe, falou, vamos para a cidade que nós vamos ter que levar você no médico. E aí, como eu com 5 anos ia ficar sozinho, fui junto. Quando eu cheguei lá, vi o pessoal, o médico cuidando da minha mãe, tratando, entendeu? Fazendo as medicações, pôs soro, deu remédio, tá? Chegou no final da tarde, ela melhorou e fomos embora. Passamos na farmácia, pegamos o remédio e fomos embora. Quando chegou a noite, em casa, é claro, fui dormir, fiz as minhas orações, fiz meus pedidos e dormi. Aquela noite eu tive um sonho. E qual foi o sonho? Que aquela pessoa de branco que estava lá atendendo era eu. E no dia seguinte eu falei, meu Deus, eu vou ser médico, eu vou curar a minha mãe, e além disso, é a chance de eu estudar, ser médico e sair dessa vida. Então eu vou ser médico, porque assim, achei, né? Além de eu curar minha mãe, nós vamos mudar a vida de toda a minha família. A partir daquele dia, eu conversava com todo mundo, com os amigos, meu irmão, meus pais, meus tios, e comentava que eu vou ser médico. Eu não falava que eu queria ser médico, eu falava eu vou ser médico. Eu tinha aquela convicção que aquilo foi um achado, foi Deus que falou para mim, então aquilo não tinha nenhum pouco de dúvida. Aí quando chegou a idade de 7 anos, que aí sim poderia ir para a escola, meu pai foi me matricular. Quando ele fez a matrícula, eu fiz uma proposição para ele. Eu disse, pai, se eu for bem na escola, aqui nos 4 anos, porque lá no sítio só ia até a 4ª série, e eu for bem, não repetir nenhum ano, e for bem todos os anos, o senhor deixa eu estudar o que eu quiser? Ele olhou para mim e disse, meu filho, olha, você pode ser até um professor se você quiser. Aí eu falei, pai, olha, eu não quero ser professor não, eu vou ser médico. Ele falou naquela simplicidade dele, sim meu filho, pode ser sim, eu vou te ajudar. Então, aí gente, parti para o estudo. Sempre gostei de estudar. Se existe uma pessoa que ia animado para a escola, satisfeito, querendo estudar, era eu. Como morava na zona rural, tinha cerca de 20 quilômetros de estrada de terra para que a professora chegasse até a escola na zona rural. E aqueles dias que chovia, é claro que ela não conseguia ir, e às vezes mesmo chovendo muito, meu pai também não deixava que eu fosse para a escola. E eu ficava inconformado, eu chorava, porque eu não aceitava aquela situação. Eu precisava estudar, porque como que eu vou ser médico se eu não tenho aula, se eu não aprendo a ler e escrever? Tá? Então, desde aquela época, eu sempre fui destinado, quer dizer, a minha intenção foi estudar. Terminei a 4ª série, tinha que estudar na cidade, porque ali não tinha mais. E da onde eu estava não tinha lugar que fosse. Ou eu tinha que andar 20 quilômetros todo dia, ou então tinha que arrumar outro lugar. E aí, o meu tio morava num sítio, mas lá passava ônibus de estudante, que passava na zona rural pegando os estudantes para levar para a cidade. Eu morei os 4 anos com esse meu tio, só ia para a casa dos meus pais nos finais de semana, e lá eu pegava o ônibus e a gente estudava. Completou a 8ª série, fui para o colegial. Já era mais adulto, e meu pai disse, ó, para você estudar, é necessário que você me ajude a trabalhar durante o dia e você vai estudar durante a noite. E eu aceitei, porque a minha intenção era estudar. E assim fui, tá? Então, o meu colegial, eu trabalhava na lavoura durante o dia com meu pai, meu tio, e à noite eu ia para a escola, né? Estudava à noite, chegava em casa mais de meia-noite, comia alguma coisa, dormia, no outro dia 7 horas, ia para o serviço com meus pais, tá? Mas eu fui satisfeito. Quando completei o 3º colegial, eu também completei os 18 anos. Aí foi a hora H, falei, pai, agora eu preciso ir embora, não dá mais para ficar aqui, porque aqui não tem mais estudo para mim, e eu preciso ir embora daqui. E meu pai aceitou, ele apoiou.
tá? Que ele já havia me prometido, e eu sempre cobrava dele: pai, eu vou me formar, entendeu? Agora no final do ano, e eu vou estudar. E ele nunca falou que não. E assim fui. Fui embora para São Paulo, tá? Um colega com 10 amigos, né, que a gente tinha terminado o colegial, e as pessoas que queriam estudar tinham que ir embora. E nós pegamos em 10 pessoas, fomos para São Paulo sem conhecer nada, uma vida maluca. Chegamos em São Paulo, fomos no Objetivo, que a gente tinha intenção lá de fazer o cursinho. Lá nós encontramos com o pessoal que também era da nossa cidade de Pacaembu, na época, e aí eles orientaram que no prédio que eles estavam, o vizinho tinha um apartamento que estava alugando. Nós fomos lá, alugamos aquele apartamento, pegamos o próprio fiador que eles já tinham, entendeu? E lá ficamos, estudei, tá? Fiz o Objetivo ali na Paulista. Na época eu subi ali na Alameda Campinas e estava fazendo a fundação do Hotel Maxud Plaza. Então eu vi o Maxud Plaza quando eu estava em escavação, tá? Hoje é um dos hotéis mais famosos dentro de São Paulo, então eu vi ele nascer desde a origem. E quando eu fazia o cursinho, eu tinha uma convicção dentro de mim. Quando chegava a época dos vestibulares, eu pensava: uma vaga é minha. Aonde será a minha vaga? Aonde é que eu vou entrar no curso de medicina? E fiz vários locais de prova e fui chamado para fazer a faculdade, primeiro em Bragança Paulista. E fui fazer a inscrição. E é claro que dali hoje saiu outros lugares, inclusive Mogi das Cruzes, que me chamou também, mas como a dificuldade era tanto financeira do meu pai, eu falei: não, eu vou fazer em Bragança mesmo, Paulista, que eu já fiz, e lá tá bom. E assim fiz, tá? Os 6 anos de faculdade em Bragança Paulista. Só que não o sexto, porque o 6º ano na época era o internato, estava ligado à faculdade, mas você teria que fazer você podia fazer o internato em outro hospital. Então eu fui para o hospital de Tatuapé. Lá eu fiz meu internato. De lá eu prestei as provas para residência, né? Entrei em Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto eu fui chamado até a 3ª fase, mas lá eles não me aceitaram, né? Porque eu vim de uma faculdade particular, e lá o interessante é as pessoas que vêm do estado ou da federação, né? E prestei mais 3 provas em São Paulo, Hospital Santa Cruz, Gastroclínica, e fiz a USP de São Paulo, mas eu fiz para anestesia e não para cirurgia, porque se eu não entrei em Ribeirão, eu queria fazer cirurgia geral, então eu prestei isso aí, passei nas 3. Tive uma dificuldade enorme na hora, falei: agora, qual que eu vou fazer? Né? E aí, no dia, o primeiro que me chamou foi que eu tinha que fazer inscrição, era no Santa Cruz. E aí eu falei: vou lá e converso com o pessoal, vejo o que vai acontecer. Quando eu cheguei lá, fui fazer a inscrição e falei para a secretária, falei: ó, eu estou em dúvida, porque eu estou chamado mais em 2 lugares, que tem que fazer a inscrição amanhã e depois, mas eu estou em dúvida se eu fazer aqui, amanhã eu fazer lá, eu tenho como vir aqui e cancelar? E aí ela me disse: olha, tem um senhor ali no fundo, ó, ele é o professor Mânlio Basílio Speranzini. Eu falei: nossa, ele tem um livro que eu estudei para passar na minha, agora aqui na minha residência, e eu estudei o livro dele. Aí ele falou: ó, eu vou conversar com ele, se ele aceitar, ele vai bater um papo com você, ele vai te orientar. E assim fiz. Quando eu fui, ele me chamou, fui lá, conversei com ele, ele me perguntou da onde eu era, se eu queria ficar na grande cidade ou eu queria voltar para o interior, se eu queria seguir a carreira universitária ou não, né? Então, quando eu falei para ele que a minha intenção é ser cirurgião geral, ter um conhecimento amplo e depois voltar para o interior, ele falou: então é aqui mesmo que você vai fazer a residência, porque esse hospital aqui só tem residente de cirurgia, aqui não tem outra residência. Então aqui você passa por todas as especialidades e você vai sair daqui preparadíssimo para ir para o interior, né? E assim fiz lá a residência, tá? Na minha residência lá, conheci a Kátia, que hoje é minha esposa, tá? No 2º ano de residência,
encontrei com ela, que ela trabalhava no convênio do hospital, vendedora, e encontrei lá, a gente se conheceu, namoramos, tá? Depois da residência, no ano seguinte, aí nos casamos, né? E eu ainda não estava achando preparado para vir para o interior, porque a minha intenção é fazer alguma coisa a mais. Então eu precisava fazer um curso de endoscopia e colonoscopia. E eu tinha uma porta aberta a fazer isso daí, entendeu? E aí eu fiquei morando em Guarulhos, trabalhando lá como cirurgião, fazendo alguns ambulatórios, e 2 dias por semana eu fazia a residência. Na época não era considerado residência, fazia um curso de endoscopia e colonoscopia, tá? Aí fiz no meio do ano de 87, 88 e 89 eu vim para cá, tá? Então, pessoal, eu só quero dar um adendo aqui, que eu dei uma talhada aqui e acabei esquecendo, tá? Então, na época, quando eu resolvi fazer medicina, que a minha intenção era fazer um curso de medicina, tá? Porque a minha intenção era curar a minha mãe, que sempre era doente, tá? E eu, além de eu cuidar da minha mãe, curando a minha mãe, eu podia ajudar outras pessoas também a se curarem, e com isso foi aí que eu descobri que a minha missão era ser médico, tá? Então, depois dessa minha formação de residência, tudo, tá? Aí eu vim para Dracena, porque a minha intenção era vir para o interior, e aí eu vim para o interior. Chegando em Dracena, atuando como médico, eu comecei a ter os meus resultados. Então, os casos que eram positivos, que era o que eu esperava, ótimo, perfeito, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi os casos que não resolviam, que eu não tinha o resultado, que as pessoas não melhoravam. E eu ficava indignado com aquilo. Entendeu? Por que que algumas pessoas melhoram, outras pessoas não melhoram, outras pessoas até pioram, ou têm os efeitos colaterais dos remédios? Então, devido a essa minha insatisfação, dessa minha descontentamento, eu falei, eu preciso estudar. Então, eu pegava aqueles casos e estudava. E aí eu vi que não conseguia ter uma solução. E comecei a estudar alguma coisa fora da medicina. Foi aí que eu comecei, tá, a pesquisar algumas coisas, tá? Então fui buscar alguns outros conhecimentos. Então eu comecei a estudar acupuntura, estudei Ayurveda, né, que é uma medicina que tem na Índia, e vi que existia alguma coisa a mais, e fui sempre procurando alguma coisa, até que um dia eu cheguei na medicina quântica. E quando eu comecei a estudar medicina quântica, gente, aquilo foi um eureka. Aqui eu me encontrei, aqui eu tenho a resposta. Então, a medicina quântica, ela me trouxe as respostas que eu tinha. Os casos que eu vi que não tinha cura na minha medicina, que eu fazia medicina convencional, eu vi que na medicina quântica era possível de ter cura. Aquilo me chamou muito a atenção. Então eu falei, nossa, isso aqui caiu a ficha, é isso aqui que eu quero. A minha intenção realmente é ser médico quântico, tá? E hoje eu sou um médico quântico, eu me considero um médico quântico, tá? Porque, e é isso que eu quero passar aqui para vocês. O que eu vi lá? Que na medicina quântica, você vendo ali estudando, você vê que o homem, ele não é fruto do meio. Não é porque que eu vivo num meio ruim que eu sou obrigado a ser aquela pessoa também ruim. Eu vi que é possível de eu estar num ambiente e eu conseguir transformar, mudar aquele meio que eu convivo. Então eu falei, nossa, nós seres humanos, nós temos uma capacidade de mudar muita coisa. E isso me chamou a atenção, tá? Então foi aí que eu fui ver, tá? Realmente o que é a medicina quântica. E o que é a medicina quântica? A medicina quântica é onde você tem a solução para qualquer que seja as doenças.
Então, se na minha medicina convencional, que eu estudei o corpo físico, disser que lá não tem cura, na medicina quântica isso é possível de cura. Lá na medicina quântica tudo é possível. E o que eu achei que era mais importante, e é num instalo. A medicina quântica é assim, ó, eu estou doente aqui, e no instante seguinte eu estou curado, perfeito. Falei, meu Deus, isso aí já foi dito há 2000 anos atrás, por Cristo. Jesus Cristo veio aqui e ele dizia, entendeu? Que isso era possível a qualquer pessoa. O que ele fazia, qualquer pessoa podia fazer e até muito mais. Falei, nossa, é isso aqui. E eu estou numa medicina diferente disso aqui. Então, eu vi que é uma medicina dos milagres. Por quê? Você está doente aqui, no mesmo instante está aqui. E ele disse que qualquer pessoa pode fazer. E uma outra coisa que me chamava a atenção na Bíblia, que eu venho de uma formação católica, lá desde o catecismo da criança, entendeu? Eu vi que é possível, então, na medicina quântica, e Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, se você fazer o que eu faço, só assim você chegarás ao Pai. Falei, nossa, então é isso. E aí eu vi, a medicina convencional, ela estuda só o corpo físico. E por isso que ela é baseada na ciência, onde na medicina convencional, você tem que ter a comprovação científica. E na medicina quântica, você só precisa de ter uma energia, uma força, e através dessa força você pode ter uma transformação, né? E Jesus dizia que a tua fé te curou. E o que é a fé? A fé é uma crença sem nenhuma dúvida. Então, se eu acreditar e não ter dúvida, aquilo pode se manifestar. E pode ser num estalo, tá? Então, isso me chamou muito a atenção. E eu vi, falei, nossa, nós temos isso aí tudo e a gente não usa. Nós médicos, a gente fica dando remédio, a gente nunca usou esse tipo de coisa. Então, foi aí que eu fui buscar alguma coisa na medicina quântica. Eu vi que a medicina quântica, se é possível de cura, isso é no instalo, é rápido. Então nós temos dentro da gente uma força, uma energia, e que nós não estamos usando isso daí, tá? Então foi aí o elefante tem. Então, que aí eu vi o seguinte, que dentro da gente nós temos uma divindade, nós temos uma força, nós temos uma energia brutal. E que se a gente acreditar e pôr isso aí em prática, nós podemos curar. Então eu quero fazer aqui uma analogia com vocês sobre o elefante do circo. Vocês já viram nos circos que tem animais, que tem um elefante, às vezes um bicho enorme de toneladas e toneladas, que ele fica preso com uma cordoalha na pata e amarrado numa estaca. Se ele soubesse a força e a energia que ele tem ali, ele derrubava todo aquele circo e ia embora. Mas o que aconteceu? Quando ele era filhote, que a pessoa pegou ele de jovem, ele foi adestrar. Então o que eles faziam? Eles colocavam uma corrente ou um cabo de aço forte, amarrado na mão, na pata do animal, a uma árvore resistente. E deixava ele ali, quer dizer, ele que lutava, e é claro que ele não conseguia resolver derrubar aquilo ali e ir embora. E assim ele foi. De tanto ele fazer aquilo, ele criou uma crença, aonde ele só poderia ir quando o ser humano ia lá, desamarrava ele e levava ele onde tinha que ir. Então, se ele criou uma crença, é isso que ele fazia. Tá? Então, mesmo ele tendo força, ele não usava aquela força dele, porque ele tinha uma crença dentro dele que ele precisava alguém levar ele até onde ele precisava a se alimentar, tomar a água, né? E aí, o que eu faço essa analogia com nós, seres humanos?
Jesus veio e disse que nós temos uma divindade dentro da gente, que se a gente se ligar através da fé a essa energia poderosa que vem lá do Criador, a gente pode se curar num estalo, num instante, num piscar de olho. E nós não usamos essa energia. Mas e por que nós não usamos essa energia? Porque dentro da gente tem uma crença, que eu diria que toda a humanidade tem isso aí. O dia que eu estiver doente, eu vou procurar um médico ou alguma assistência de alguma maneira, e com isso eu vou ter um diagnóstico e vou tomar um remédio para que eu me cure. Então, essa crença é a que faz com que a gente acredite que se eu estou doente, eu tenho que tomar remédio. E eu não tenho eu não uso o poder que eu tenho dentro de mim para que eu me ligo a essa energia poderosa com aquela certeza que eu vou me curar e dali eu me cure, tá? E para isso também eu quero falar com vocês uma outra analogia. Que existiam alguns arquipélagos ali no Japão e com algumas ilhas, e nessas ilhas era habitada por macacos. E esses macacos, em determinadas épocas do ano, eles não tinham alimento suficiente para eles sobreviverem. Então tinha um grupo de pessoas que estavam ajudando os animais, e eles pegavam seus barcos, carregavam-se de coco, né? E chegava lá, jogava aquele coco na praia, na areia, para os animais, e eles pegavam aqueles cocos com as pedras e iam batendo e triturando, né, a casca e a castanha, e ia pegando uns pedaços e comendo. Até que chegou um dia que um dos macacos teve uma seguinte ideia. Ele pegou a pedra, bateu em toda volta do coco, e ela se soltou, a castanha soltou da casca. Aí ele pegou aquela pedra e foi batendo em circular, e quando abriu a casca do coco, ficou fácil dele pegar a castanha, comer ela inteira, sem sujar de areia, sem nada, entendeu? E além disso, ele podia usar aquilo lá como fosse um depósito para ele tomar água, para ele guardar algum outro tipo de alimento ali. E aí o outro macaco viu e achou interessante, e começou também a fazer aquilo. Aí o outro viu também, entendeu? E começou 1, 2, 3, entendeu? Então todo dia que ele chegava lá, jogava, tinha mais macacos que estavam fazendo aquilo. Até um dia que chegou-se no 100º macaco. A hora que aquele 100º macaco fez a mesma coisa, ele viu que todos os macacos daquele arquipélago faziam a mesma coisa. Tinha mais de 500 macacos. E ele falou, nossa, todo mundo agora está fazendo isso aqui. E o mais interessante é que quando ele pegou aquele barco e foi para outra ilha, ele viu que ali tinha correnteza, tinha uma distância enorme, que não tinha como um macaco daquela ilha ir para outra. E quando ele chegou naquela ilha, ele jogou os cocos para os macacos se alimentarem. Ele viu que os macacos fizeram a mesma coisa. Batia no coco, soltava a castanha, abria ela certinha para usar aquilo lá com uma cuia para eles se alimentarem. Ele falou, interessante, como é que lá começou a fazer isso e agora aqui está fazendo também? Tá? O que aconteceu? Mas aí tudo bem, ele foi numa ilha mais distante. Quando ele chegou lá e jogou o coco também, os macacos novamente fizeram o mesmo ritual, tá? Bateram, soltaram, falaram, nossa, o que aconteceu? Tá? Então, vou explicar para vocês o que aconteceu. Então é o seguinte, ó. Quando um macaco teve a consciência de fazer aquilo e deu certo, aquela consciência ele passou para os seus amigos, vizinhos, ou família até talvez, né? Então, quando aquilo chegou no 100º macaco, aquilo ali girou, então, numa chamada consciência comunitária, é uma mente coletiva. Então, todos que estavam ali tiveram uma mentalidade coletiva, quer dizer, aquilo transmitiu para todos.
E quando chegou no centenário macaco, vocês sabem que quando isso acontece, existe todo isso aí é energia. Então, quando aquela consciência coletiva, né, e comunitária se uniu, aquilo criou uma frequência mais alta, né, porque as ondas idênticas, as frequências idênticas, elas se somam e criam, e aquilo começou a transbordar e virou um inconsciente coletivo, ou seja, ele pairou no ar, no ambiente, aquela onda foi e passou por outra ilha, e todos os macacos faziam a mesma coisa, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, se eles tiverem, vamos supor, esse conhecimento, isso aí, a gente pode passar por uma humanidade, né? Antes disso, eu quero deixar claro para vocês que, assim, algumas pessoas já têm a consciência hoje de que se eu tenho uma doença e eu me ligar a essa energia do Criador, eu consigo me curar, tá? Então, e como é que ele se liga lá? Através da fé. Jesus curava multidões, ele dizia, a tua fé te curou. E o que significa fé? É a crença sem nenhuma dúvida. Então, se eu tiver dentro de mim uma patologia, através da fé eu me ligar à energia do Criador, essa energia é possível de me curar, tá? E Jesus também já dizia, se tiveres a fé do tamanho de uma semente de mostarda, e disseres sem nenhuma dúvida, para aquele morro que ele se lance ao mar, isso acontecerá em instante. Mas você não pode ter dúvida. Então você vê a energia que é a fé. Se ela consegue pegar um morro, lançar-se ao mar de imediato, você vê que poderosa que é essa energia. E nós estamos hoje ainda procurando remédio, tá? Algumas coisas de fora para atuar aqui dentro, sendo que nós temos essa energia violenta, nós temos uma energia poderosa que pode tudo, que ela consegue resolver tudo, só que nós não aprendemos a utilizá-la. Mas tem algumas pessoas que já se conscientizaram disso, tá? E hoje eu quero citar para vocês essas duas pessoas que estão nesse livro aí, tá? Olha lá, você pode curar sua vida, de Louise Hay, tá? É uma senhora americana que ela tinha uma doença que era um câncer ginecológico, e ela, através desse conhecimento, ela se ligou a essa energia do Criador e ela conseguiu se curar. Então, o que ela fez? Ela estava com um câncer, ela foi no médico, foi feito o diagnóstico e ela tinha que ser submetida à cirurgia. Ela pediu um tempo que ela não tinha condições financeiras para bancar aquela cirurgia e ela precisava se organizar. Assim que ela conseguisse o dinheiro, ela voltaria. E ela foi, e lá, o que ela fez? Ela fazia todo dia suas meditações, entrava em contato com o Criador, e ela tinha certeza que ela ia se curar. Passou-se alguns meses, ela voltou no médico e falou, ó, agora sim, eu estou preparada para fazer a cirurgia. Aí o médico falou, não, tudo bem, então vamos preparar para a cirurgia. Ela falou, ó, mas antes de fazer a cirurgia, eu quero que o senhor faça novamente os exames, porque faz tempo e eu gostaria de fazer os exames para ver que nível que está esse tumor, se ele aumentou, se ele não aumentou. Mas falou, pois não, é isso mesmo que nós vamos fazer. Foi lá, fez os exames, submeteu aos exames, e quando o médico viu, falou, mas você não tem mais câncer aqui. Você está curada, você não tem mais necessidade de cirurgia. Isso está no livro, então isso aí vocês podem comprovar. E o outro é lá de Joe Dispenza. Ele teve um acidente
na juventude e teve uma lesão de 6 vértebras durante esse acidente. E ele procurou 4 serviços médicos diferentes para ver a opinião. E todos diziam que teriam que fazer cirurgia, não tinha outra alternativa, não tinha como tratá-lo de jeito nenhum, somente a cirurgia, e mais que o risco dessa cirurgia ter uma complicação, ter uma lesão, uma secção da medula e ele ficar paraplégico era muito alta. E todos, sem exceção, disseram que poderia fazer a cirurgia, mas que ninguém garantiria se ele poderia ter essa paraplegia ou não. E o que ele fez? Ele optou então por ficar em casa e todo dia ele fazia essa meditação, se ligava a essa energia do Criador e se via todo dia as células tronco dele indo para as vértebras e produzindo uma nova vértebra. Passou-se 12 semanas, ele se sentia ótimo. Ele se levantou, tá, e falou: eu vou voltar no médico. Chegou lá, ele pediu para o médico novamente examinar ele, que ele queria fazer uma outra exame, outra ressonância para ver como que ele estava. Quando ele fez a ressonância novamente, o médico verificou-se que as 6 vértebras estavam totalmente recuperadas, sem nenhuma cicatriz, a medula dele estava perfeita e ele poderia levar a vida dele normal. Então, está aí no livro. Então, se essas pessoas conseguiam fazer isso, qualquer pessoa consegue. Tá? Então, eu quero perguntar para vocês. Aqui então, faz sentido para vocês isso que eu estou comentando? Tá? Tem fundamento isso daí? Vocês acham que isso é possível? Tá? Então, é aqui que nasce o meu propósito. Tá? E... E aí vejo que é o seguinte: se essas pessoas conseguirem fazer isso aí, qualquer pessoa também consegue, tá? E então, é isso que eu quero falar para vocês, tá? Então, como aqui eu expliquei para vocês que é possível dessa cura quântica e tudo, tá? Mas aqui tá faltando alguma coisa a mais com vocês, tá? Que é, eu comentei com vocês que eu ia comentar o que são os 3 S. E o que são esses 3 S? Nada mais é do que sinais, sintomas e significado. Então, o que eu vi? Que se as pessoas souberem qual que é o significado das doenças dela, ela vai ter um conhecimento maior e ela vai verificar que atrás daquela patologia existe uma crença, que certamente é uma crença negativa. E que se ela souber qual é aquela crença negativa e ela conseguir eliminar aquela crença, ela também poderá ter essa cura. Tá? Então, foi o que eu fiz, quer dizer, a minha intenção aqui, então, é ensinar quais são os sinais, o que o nosso corpo está nos dizendo, os nossos sintomas, qual que é o significado daquilo, tá? Então, eu preciso ensinar sinais, sintomas e o significado. Quando eu ensino para as pessoas, através disso aí, eu consigo identificar que por trás disso aí tem uma crença negativa. E eu posso, então, através dessa crença negativa, conseguir de alguma maneira, identificando ela, eu consigo fazer um exercício de eliminar. Isso que deu um problema técnico aí, vamos pausar. Pausa técnica. Tem um probleminha técnico. Mas não está sendo gravado? Tá. Ah, Pergunta, vocês estão me vendo? vocês estão me vendo? É que tem um probleminha técnico aqui, ó. A equipe está aqui tentando solucionar isso daí, tá? Mas já já nós retornaremos aí. Eles não estão me vendo? Então. Voltou.
coração? Como é que está o seu coração? Voltando então, pessoal, desculpa aí, tá? Como é a primeira vez, essas coisas acontecem, está aqui ao vivo, é só para vocês saberem realmente isso aí acontece, porque não tem nada aqui gravado anteriormente. Nós estamos fazendo ao vivo, né? É claro que é a primeira vez, não temos experiência, então isso aí tem que acontecer, tá? Então, voltando. Então, a minha intenção, então, é ensinar para as pessoas que todas as doenças têm um significado. Se as pessoas souberem qual é esse significado, ele pode, então, eliminar essa crença. E se ele elimina essa crença e coloca uma crença positiva, uma crença verdadeira, tá? A partir daí, certamente ele terá outros resultados. E se ele tiver outros resultados, é claro que a vida dele vai mudar. Então, porque assim, se eu monto um exercício, por exemplo, para as pessoas fazer uma meditação e se curar, algumas pessoas podem até chegar a esse nível e se curarem. Mas as pessoas que têm uma crença negativa, eu tenho que fazer com que aquela crença se elimine, colocar uma crença verdadeira, para que a partir daí ele comece a ter novos resultados. E ele tendo novos resultados, ele também vai conseguir um dia chegar nesse potencial, tá, de energia alta e ter uma cura instantânea, tá? E aos poucos, ele tendo algumas curas, mesmo que sendo lentamente, tá? Doenças que são consideradas incuráveis, mas lentamente ele conseguir curar, mudando essa mentalidade, a gente vai devagarzinho almejando outras pessoas, né? Então, o que eu quero é que as pessoas tenham uma mentalidade que, se eu saber o significado verdadeiro daquela doença para mim, eu posso mudar. Eu já citei alguns áudios lá no Instagram de algumas pessoas que estavam com gastrite, tomavam-se os remédios e não melhoravam. O dia que a gente, conversando, descobriu que ele estava insatisfeito com o serviço que ela exercia, e conversando, a gente conseguiu levá-la ela para o serviço tão almejado, desejado que ela fazia com amor. A partir daquele dia, ela se sentiu curada e nós podemos tirar o remédio. Então a intenção aqui é junto eu eu quero saber quais os sintomas que você tem, quais as doenças, e aí eu quero te passar o significado. A gente vai eliminar essa crença, pôr uma crença nova, você vai ter outros resultados. E um dia, tá, tenho certeza que a gente vai fazer alguns exercícios, e nesses exercícios você poderá chegar a essa cura quase que de imediato, tá? Tem como passar? Para frente. Pode mais? Então, para que isso chegue a esse grau de aprendizado, de saber qual é a crença, nós precisamos antes explicar para vocês como que é formado a nossa mente. A nossa mente, ela é dividida em mente consciente, mente analítica e mente subconsciente. E cada uma tem uma finalidade e tem uma formação diferente. E futuramente também eu preciso explicar para vocês o que é inconsciente, né? Igual eu comentei lá, dos macacos criou-se um inconsciente coletivo, ou seja, sem as pessoas saberem receber aquela informação e aquilo entrou para dentro dele. Como que isso funciona, tá? E também, para a gente chegar na medicina quântica, eu preciso falar com vocês algumas coisas sobre física. A nossa física tradicional hoje, a física clássica
e o que ela difere da física quântica e também qual a correlação que existe entre medicina quântica com a física quântica. Isso tem um porquê. E quando eu falar alguma coisa sobre física quântica, vocês vão entender por que que a medicina quântica ela se cura num estalo, num pique, tá? Então, no estalar de dedo você pode estar curado, tá bem? E quais os benefícios que poderá ser curado e executado pela medicina quântica? Qual que é a grande vantagem da medicina quântica? Gente, ó, é assim, se eu estou doente e eu for curado no estalo, eu não vou sofrer tanto. Eu não vou precisar ficar fazendo esse monte de exames, ficar tomando esse monte de remédio, tá? Então, eu vou ter uma qualidade de vida aqui melhor. A minha vida, com certeza, será muito melhor. Outra coisa, que todo mundo tem um sonho aqui, né, nesse planeta, de ser próspero. Quer dizer, todo mundo está aqui para ser feliz, tá? E chegar à prosperidade. E eu vejo hoje que o principal pilar da prosperidade é a saúde. Porque vocês sabem que existem pessoas que estão muito bem financeiramente, têm conhecimento, têm cultura, tá? Mas se essas pessoas não têm a saúde, que é aonde eu me apego, eles não vão poder usufruir nada disso. Então é necessário que essas pessoas tenham saúde, para que eles usufruam de tudo isso aqui, né? Então eu acho que é o grande benefício. Pode andar? E o que de fato então será ensinado nessa mentoria? Tá? Essa mentoria, então nós vamos estudar várias coisas. Então eu vou explicar algumas coisas sobre a energia, né, quântica, que vem através da física quântica. Eu vou comentar alguma coisa sobre a mente, tá? Como funciona a nossa mente e como que a gente pode mudar essa mentalidade e ter um conhecimento diferente, tá? E para isso, então, a minha intenção é não só falar isso aqui, eu quero, junto com vocês, acompanhá-lo nisso aqui. Então, para isso, a minha intenção é montar, que já está até montada, uma mentoria, aonde essa mentoria, nós vamos dividir ela em 3 fases. Na primeira fase dessa mentoria, tá? A minha intenção é verificar com vocês, então, o que é energia, o que é mente, como ela é formada, como é que a nossa mente funciona, você entendeu? Na segunda mês, a gente trazer à tona vários significados de várias patologias, tá? O que aquilo quer nos dizer, aí que eu vou entrar realmente no fato das doenças, o que aquela doença está querendo dizer no nosso corpo, tá? E no terceiro mês, a intenção é praticar isso aqui que a gente está ensinando, tá? Fazer alguns exercícios para que as pessoas que estão doentes encontrem de fato essa frequência, se une essa energia do poder divino e que elas se curam, tá? Então, é ter o conhecimento básico, saber o porquê das doenças, e a terceira fase, sim, é praticar a autocura. Não sou eu que vou curar ninguém. A minha intenção é ensinar cada pessoa. Você vai mudar suas crenças, você vai ter um entendimento e você vai se curar. Se você se cura, você vai sair dos remédios e você vai ter uma vida digna. E é isso que o Criador colocou a gente aqui, para a gente usufruir desse poder que temos dentro de nós. Tá bem?
Então, eu pergunto para vocês, com tudo que eu falei hoje, vocês ainda têm intenção de continuar tomando os remédios? Até quando vocês acham que será necessário de ficarmos usando e tomando o remédio? Será que não está na hora a gente mudar essa consciência, usar esse poder que a gente tem e diminuir a quantidade desses remédios? Então, vale muito a pena para vocês, tá? Isso que eu estou falando, é importante para vocês ter uma vida digna, ter realmente aqui nesse planeta uma vida saudável. Vocês acham que isso é conveniente? Isso é interessante? Isso é importante para vocês? Isso traz algum sentido? Você acha que isso vai beneficiar só vocês ou muito mais gente? Seus familiares, seus vizinhos, seus filhos também? Deixa eu tomar uma aguinha. Então, para que realmente a gente saiba dos remédios, qual é a solução para isso? Tá? Então, é através desse conhecimento dos sinais, sintomas, do significado, que você vai descobrir a origem da sua doença, a causa, a crença que tem por trás disso daí, e com isso você vai chegar à sua autocura, e se você chegou à cura, você não precisa mais de usar os remédios. Então, além de isso aí que eu vou comentar, eu quero também colocar para vocês que dentro dessa mentoria que eu quero fazer com vocês, tá? Eu quero também falar alguma coisa sobre o nosso poder de estarmos focados. Quando a gente foca em alguma coisa, aquilo tem um significado importante. Outra coisa que eu quero explicar dessa mentoria é sobre o poder da gratidão, o agradecimento, entendeu? Gente, isso tem um significado nas nossas vidas que vocês não sabem, tá? Outra coisa que eu quero explicar, vocês sabem porque nesse planeta não existe duas pessoas idênticas? Qual o significado de sermos todos diferentes? Na realidade, dizem que aqui não existe 2 grãos de areias idênticos. O que o Criador quer dizer com isso? Eu quero comentar aqui com vocês, tá? Outra coisa, qual é o nosso propósito aqui na Terra? Será que nós só viemos aqui para... Nascemos aqui, sofremos na infância, passamos pela adolescência, crescemos, casamos, criamos família, trabalhamos, pagamos conta e vamos morrer simplesmente? Será que é isso? Tá? Então, qual que é o nosso propósito aqui? Junto dessa mentoria, eu quero com todos vocês a descobrirem, cada um descobrir qual é o seu propósito. Outra coisa, nós estamos aqui nesse planeta, então, para evoluirmos. Será que só existe essa maneira da gente evoluir? Qual maneira? É isso que nós estamos passando aqui. Aqui nós estamos passando, então, por experiências, e através dessas experiências que nós vamos passando aqui, a gente vai tirando um aprendizado e estamos evoluindo. Mas existe mais maneiras de evoluir. Eu também quero explicar para vocês que existe algo diferente, algo a mais que também podemos evoluirmos, tá? Então, eu vou passar para vocês também. Então, eu quero deixar para vocês que existe algo muito mais do que a nossa medicina convencional. Porque a medicina convencional, ela cuida só do corpo físico.
E nós não somos só esse corpo físico, nós temos algo muito maior. Tanto é que eu te falei, nós temos um poder aqui que a nossa força física não é nada perto da força mental que a gente tem. E é isso que eu quero ensinar aqui. Tá? Então, hoje eu quero aqui, aproveitando a vossa paciência de estar aqui me ouvindo, colocar para vocês que eu quero então convidá-los todos a participarem da minha mentoria. É a mentoria que eu estou criando e colocaremos ela em prática a partir do dia 3 de setembro. Tá? Então lá eu vou criar essa mentoria, igual eu comentei com vocês, tá? Que vai ser em 3 etapas. Tá? Então é isso. E para manter essa mentoria, tá? Essa mentoria tem que ficar no ar, tem que ficar ao vivo. E para essa mentoria ficar ali, isso tem um custo, tá? E esse custo seria assim, eu tenho que manter ela no ar, porque às vezes a pessoa não consegue assistir ela no dia que a gente dá aquela aula, mas ela fica gravada, ele pode assistir no dia seguinte, outro horário que é mais satisfatório para ele, você entendeu? E isso tem que manter um tempo. A nossa intenção, então, essa mentoria vai durar 3 meses, tá? Mas a gente tem a intenção de, às vezes, deixar ela gravada até 1 ano de duração, para que as pessoas vão ali, novamente, vamos supor, se tem alguma coisa que ele acha interessante, ele pode voltar a outra data, voltar ali e pesquisar, novamente ouvir aquilo que a gente comentou, e isso vai certamente fazendo com que ele vai melhorando dia por dia, tá? Então, a intenção é isso aí. Então, para que isso fique no ar, e outra, eu não trabalho sozinho, você viu que tem uma equipe aqui, quando deu um nocaute aí, entendeu? Esse pessoal entrar em ação. Então, existe um pessoal trabalhando junto comigo, isso tem um custo. Eu quero passar a minha informação, mas essas pessoas que estão aqui trabalhando junto comigo precisam receber. Então, isso vai ter um custo. Tá? Gostaria de poder fazer isso gratuito, mas não é possível. Tá? Para me manter ela no ar, eu tenho um custo também em cima disso aí. Então, a minha mentoria, ela seria de R$ 2.097. Mas hoje, vocês que estão aqui, que tiveram a paciência de me ouvir, que realmente vieram comigo, eu disse que tinha um segredo, o segredo é isso aí, entendeu? Que vocês poderão ter um conhecimento que já foi dito há 2000 anos atrás por Cristo, mas foi esquecido, que a gente quer resgatar essa mentalidade e não só isso aí, praticar, fazer com que isso aí realmente aconteça. E as pessoas que estão aqui hoje, a gente está abrindo esse custo para simplesmente R$ 997, que pode ser à vista, no cartão, ou até 4 vezes no cartão, sem ônus, ou então um Pix, que o pessoal vai disponibilizar com vocês, como fazer para realmente realizar essa inscrição com esse custo, que vai ser até meia-noite, vai ter simplesmente esse custo, tá? Então hoje até meia-noite, as pessoas que assistirem, que estão me vendo e entrar nisso aqui, vai conseguir fazer com um custo de R$ 997, tá? Podendo ser direto no cartão ou no Pix à vista. Ou aqueles que ainda acharem que vai ser difícil, a gente mantém os mesmos 997 e conseguimos dividir em 4 vezes, tá? A partir de amanhã, o custo vem para o custo normal que a gente tem para manter isso aí no ar, funcionando, tá? Então, a partir de meia-noite do dia de hoje, ela entra para R$ 2.097, que também nós conseguimos fazer que isso pode ser dividido até em 12 vezes no cartão, tá? De R$ 167,74.
Tá? Então, ó, pessoal, eu acho que se vocês acharem que isso é interessante, eu queria que vocês levassem isso não só para vocês, para os seus familiares, para as pessoas, tá? Depois nós vamos dar algum contato que vocês, se tiver mais pessoas interessadas, entrem em contato com a gente, tá? Que a gente vai disponibilizar essa inscrição para outras pessoas. As pessoas que estão nos assistindo vão ter essa aula gravada, vão ter essa aula aí, entendeu? Elas vão receber os contatos para que elas se inscrevam. Essa aula não vai ficar no ar, não tem como a gente manter ela no ar hoje, entendeu? Então as pessoas, mas eu gostaria de oferecer, entre em contato, ou no Instagram, ou no WhatsApp que a gente deixou aí, e aí sim a gente vai disponibilizar isso direto para as pessoas. Eu não tenho como deixar ela no ar, senão eu não consigo manter esse custo que eu estou deixando aqui. Tá? Mas se tem mais pessoas que você acha que é interessante, convida elas, que aí a gente passa o contato e ela pode se inscrever. Tá bem? É isso que eu tinha a dizer para vocês hoje, tá? Meu muito obrigado. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre, assim, as pessoas que preferem fazer o Pix, tá? Hoje, então, eles vão disponibilizar no contato um QR Code, que vocês podem acessar aí agora, e esse QR Code vocês conseguem fazer seu pagamento agora, e vai ser desse preço de 997, tá? Até meia-noite tá valendo, tá bem? E aí eu quero perguntar para vocês, tem alguma dúvida sobre isso que eu comentei? Vocês querem que eu responda alguma coisa que não ficou clara e que vocês gostariam que eu tirasse essa dúvida? Tá? Quem tiver isso aí, levante a mão ou entre em contato com o pessoal, tá? Levanta o dedo, tá? E aí tem um pessoal do apoio, ou então no chat escrever que tem alguma dúvida, que eles vão me trazer isso aqui e eu vou tentar de alguma maneira esclarecer. Tá? Pessoal, estou muito feliz por estar aqui fazendo isso daí com vocês, tá? A minha intenção com isso é poder ajudar multidões. E a minha intenção aqui é realmente criar um inconsciente coletivo, aonde as pessoas, melhorando essa consciência de que a doença não é uma fatalidade, que a gente pode chegar à cura, nós vamos estarmos, se toda a humanidade criar essa frequência alta, certamente nós viveremos numa frequência maior. E quando a gente está numa frequência mais alta, as doenças são de frequência baixa. Se nós estamos vivendo numa frequência mais alta, as doenças nem nas pessoas irá atingir. Então nós vamos diminuir em muitas doenças que hoje são corriqueiras, são frequentes e que certamente elas irão até desaparecer ou simplesmente não conseguem se manifestar, porque a nossa frequência é mais alta, ela é frequência baixa, não é compatível e por isso não manifesta as doenças, tá? Então, vamos ver se tem alguma pergunta para que eu possa retirar. Posso falar? Abre para pergunta da doença mesmo. Então, e se alguém também quiser que eu fale alguma coisa sobre alguma doença, tá? Mande aí no chat, tá? Que eu vou tentar responder algumas coisas aí para você já de imediato, tá bem? Ó, já tem uma pergunta aqui, doutor. Você irá falar sobre os significados das doenças nessa mentoria? Então, estão perguntando aqui se eu irei comentar sobre algum significado de algumas doenças nessa mentoria. Gente, a minha intenção é, se pudesse, esclarecer todas, tá? Toda doença tem um significado, toda doença está te falando alguma coisa. E não é só porque eu tenho uma doença física que é aquela doença, ela não tem cura, ela é possível de cura, igual eu comentei, desde a medicina quântica, e mesmo eu, sem ser a medicina quântica, se eu saber lá o significado, e através daquele significado, eu corrigir o causador daquela doença, a doença não vai se manifestar mais e ela vai se curar. Então a minha intenção é ensinar muitas curas de muitas doenças.
Igual eu comentei no livro, olha lá. A mulher tinha um câncer do colo uterino e ela conseguiu, tá, se curar. Mas ela sabia o porquê. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que ela sabia por que ela estava manifestando aquele câncer, por que aquilo lá aconteceu na vida dela. Quando ela teve a consciência daquilo, ela entrou em outra frequência e ela tirou aquele mal dela, ela não precisava mais do câncer e ela obteve a cura, tá? E todas as doenças é assim, é que eu comento. Se você tem lá uma má digestão, essa má digestão é porque às vezes você tem um problema na sua vida, que você está tendo que engolir aquilo, só que você não aceita, ou seja, você não resolve aquele problema e ele fica te corroendo por dentro, tá? Então todas as doenças têm um significado e eu quero ensinar muitas doenças aqui. Quem? Não consigo ler. Como na mentoria posso descobrir o meu propósito? Então, na mentoria, me perguntaram aqui, como na mentoria eu posso descobrir o meu propósito? Gente, vocês viram assim que eu quero ensinar na mentoria que aonde você tem o maior problema, a sua maior dificuldade, ali só precisa uma viradinha de chave, porque aonde está o seu maior problema, ali está o seu propósito. Você só precisa virar. E a gente quer, através dessa mentoria, fazer com que você entre numa frequência alta, e nessa frequência alta você vai descobrir. Ninguém vai te falar qual que é o seu propósito. Através dos exercícios que eu disse que no último mês nós iremos fazer, você vai conseguir entrar numa frequência e ali com certeza você consegue saber qual que é o seu propósito, tá? Então nós vamos te ajudar a chegar lá também. Doutor, respondendo aqui a Cibele e a Ingrid, pincela um pouquinho para elas sobre ansiedade e depressão. Então, sobre ansiedade, gente, tá? Nós vivemos então hoje numa situação que ninguém está totalmente satisfeito. Então, o que gera ansiedade? O que gera ansiedade nada mais é do que o medo, a insegurança do futuro, tá? Então, a ansiedade tem tudo a ver com o medo do que pode me acontecer lá na frente. Isso me gera uma angústia muito grande, porque eu não sei se eu vou estar bem, não vou estar bem, se meus filhos vão estar bem, tá? Então, essa ansiedade é isso, e a gente tem esse medo, e dentro dessa mentoria a gente quer tirar esse medo. E a depressão? O que é a depressão? A depressão nada mais é do que as pessoas que estão vivendo situações ruins de seu passado. Então, acontecimentos que aconteceram há anos e anos lá atrás, aquelas pessoas até hoje, elas ficam ligadas àquela situação. E aqui nós vamos ensinar, gente, se é passado, já passou. E como você pode fazer para se desligar daquelas coisas ruins que aconteceu lá? Através dos exercícios também, as orientações que a gente vai passar, você vai conseguir voltar lá atrás, tá? Eliminar aquelas coisas ruins e a partir de agora você vai viver o seu propósito, que é o que a gente comentou atrás, tá bem? Doutor, e diabetes do tipo 1 em criança é curável? Sim, toda doença é curável. Então, diabetes do tipo 1, tá? Quer dizer, a criança já nasceu diabética, tá? Então, é o seguinte, gente, nós, seres humanos, nós somos seres completos. E todo mundo sabe que a gente nasce e tem um DNA, tem um conhecimento, tá? E o diabetes, ele é causado por alguma manifestação no nosso organismo de descontentamento. E o que a gente sabe é que quando
eu faço alguma coisa ruim, ou alguém da minha família faça alguma coisa ruim, aquele mal irá voltar para mim. E às vezes ele não só pode voltar para mim, assim como voltar para alguém que vai doer mais do que se fosse de mim, que é os nossos filhos, nossos netos, você entendeu? Então, aquela criança às vezes nasceu com aquele diabetes tipo 1, porque, infelizmente, ela está aqui para servir de exemplo para um avó, um bisavô, um pai, você entendeu? Então, isso pode sim se manifestar. Doutor, nós podemos curar doenças físicas, tipo dores musculares? Sim, com certeza. Todas as doenças têm um significado, tá? Então, se você tem uma dor muscular, é porque ali tem um significado, tem um motivo. E o que é o músculo? O músculo é onde você se locomove, você realiza, você faz, você está agindo. Então, se tem uma dor ali, ou é que você está fazendo demais, ou você está deixando de fazer. Então, aquilo ali tem um significado que você deve movimentar, fazer alguma coisa e resolver, fazer o que você não está fazendo, tá? Ou então você está querendo ir além do que você teria que fazer, você está exagerando, e isso pode estar te causando uma dor muscular. Tem uma pergunta muito interessante aqui sobre a mentoria. Doutor, minha mãe poderá assistir a mentoria comigo? Sim, então, até a intenção, assim, se tem alguém que convive no mesmo local, você só não vai poder, por exemplo, pegar isso e colocar em 2 celulares diferentes. Mas se você colocar ou num computador ou num celular, e quantas pessoas tiverem, pode ouvir sem problema nenhum, e um só depois vai lá fazer os comentários e fazer as perguntas que a gente tem intenção de responder uma por uma. Tá? Pessoal, eu agradeço, tá? Ó, estou aqui de coração aberto. Eu quero fazer isso para ajudá-los, tá? Se eu fosse realmente falar, mas o meu trabalho é muito, entendeu? Ó, os anos que eu tenho de estudo, o tempo que eu tenho de estudo, os livros que eu já li, você entendeu? O conhecimento que eu tive, tá? Eu iria cobrar isso aí, 15 mil reais no mínimo por pessoa, tá? Mas como a minha intenção não é essa, a minha intenção é ajudar. O que eu quero, o grande propósito meu é fazer com que as pessoas saiam dessa mentalidade que eu estou doente, eu tenho que ir no médico e tomar remédio. Eu quero criar com vocês uma nova mentalidade. A minha intenção aqui é junto, ó, sozinho eu não faço nada. Mas se muitas pessoas tiverem e a gente criar esse inconsciente coletivo, de aonde eu, quando estiver doente, eu vou procurar mudar minha frequência e me encontrar na vida, tá? Eu certamente eu estarei fazendo com que nós, seres humanos aqui na Terra, vivemos uma vida melhor. Então eu quero, junto com vocês, tá, construirmos um mundo bem melhor. Para isso que eu estou aqui, tá? Essa é a minha finalidade. Muito obrigado, gente. Boa noite, tá? Desculpa tomar o vosso tempo, mas espero ter contribuído, tá bem? Obrigadão.